E aí, pessoal, essa é a primeira venezuelana que diz que fugiu da Venezuela. Os outros venezuelanos só diziam que saíram da Venezuela, não sei o quê. Os únicos que a gente sabia que falavam que fugiram são os cubanos. Então, hoje, uma venezuelana dizendo que fugiu. Então, vamos ouvir aqui a história dela, né, de como foi que ela saiu da Venezuela. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, assim vocês vão estar a par de todos os nossos próximos vídeos. Vamos a isso. Como que era morar sem liberdade de expressão na Venezuela? Como que era ir na escola? Tinha coisas para comprar no supermercado? Eu acho que nesse vídeo a gente vai saber de muita coisa. Como é que é morar num lugar sem liberdade de expressão? Meu amigo. Yeah. Hoje vocês vão saber tudo aqui no vídeo. E esse vídeo aqui, o original, vocês vão ver o link aí na descrição. Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje quero compartilhar com vocês como que foi nossa trajetória para vir até aqui no Brasil, desde a Venezuela. Como é que foi fugir na Venezuela? Então, finalmente, resolvemos trazer esse vídeo para vocês, muito informativo e muito importante, para vocês conhecerem um pouco da nossa história. A situação na Venezuela começou no ano 1999, quando entrou no poder o Hugo Chávez Frías. Então, posteriormente, cada ano foi decaindo a situação e tornando-se mais crítica. Então, não é que agora aconteceu uma grave política, social, econômica, senão que começaram a expropriar as coisas. Então, isso foi levando uma outra coisa até que a situação caiu e a pobreza dos habitantes do povo ficou mais crítica. Tudo começou no ano 2018, quando a gente teve a ideia de vir para o Brasil. Na época, eu estava estudando o ensino médio, que seria o segundo ano aqui, que lá seria o quarto ano. Era muito complicado pegar um ônibus para os estudantes e também para as pessoas que trabalhavam. Conseguir um transporte, um ônibus para se dirigir ao teu local. Então, para mim, meus estudos e meu esforço diário era simplesmente um sacrifício. Mas eu tinha a mente no objetivo, eu sempre gosto de trabalhar com objetivos. Então, eu também fui uma pessoa muito focada nos meus estudos e também pela minha família, que me apoiou muito. Então, apesar da situação tão crítica, eu dava um jeito para chegar até a escola. E sem transporte e sem ônibus, vocês sabem o que acontecia? Tinha pessoas que pegavam aqueles caminhões que era para transportar bois, porcos, carregar terra, essas coisas, para conseguir levar as pessoas até o ponto que elas tinham que descer, né? Caraca, meus amigos, Moçambique também não é um país lá com muitas condições, mas desse jeito também acho que chegaram num nível muito deplorável, né? Tinha esse tipo de ônibus. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou deixar uma foto aqui e que era... Exatamente, esse tipo de... não é bem assim, esse aqui já é exagerado. Eram aqueles caminhonetes normais que não eram para animais, era só normal, mas havia motoristas que pegavam aquelas caminhonetes e faziam chapa, né? A gente chama de chapa aqui, esse, esse transporte público, a gente chama de chapa. Então, muitos que tinham essas caminhonetes, eles levavam pessoas para os lugares, né? Não porque o governo deixava aquilo acontecer, é porque exatamente não havia transportes, então o governo acabava tolerando isso por falta de transporte. muito comum. Não sei se está acontecendo ainda, mas tinha esses famosos caminhões chamados de perreras. Perreras, em espanhol, é um tipo para trasladar os animais, gente. Olha a comparação.
a gente era transportada em caminhões para animais. É uma coisa desumana. Apesar disso, a gente era cobrada. Eles cobravam um valor relativamente alto. Aqueles caminhões tinham umas cordas para a gente não cair, porque nessa altura, era uma altura relativamente perigosa, né? A gente tinha que subir tinha uma escada de metal e aconteceu já que muitas pessoas morreram porque sofreram uma queda ou caíram daqueles caminhões. Então é muito triste lembrar, mas uma das coisas pelas quais a gente fugiu foi pela falta de liberdade e também pelas coisas tão desumanas que aconteciam. Tinha oportunidades na Venezuela? Na verdade, não. Possivelmente uma que outra, mas essas oportunidades eram sempre para as pessoas que ficavam do lado do governo. Tudo na Venezuela tem um controle. O controle é o governo. Você não pode comprar tal coisa sem eles ter uma agenda, um horário de família para você conseguir pegar uma sacola de alimentação. Você não tem a liberdade de escolher o que você quer comprar realmente, senão que tem que ser dirigido pelo governo. A Venezuela Caraca, assim também tá difícil. Tá difícil. Desse jeito tá difícil. Comparado com Moçambique, eu acho que Moçambique tá um pouco melhor nesse quesito, porque aqui para comprarmos algo no supermercado, nos mercados, é super livre. Você pode comprar, quer dizer, de acordo com o dinheiro, né, com o teu dinheiro. Você pode comprar o que você quiser. Agora, controlar o que você vai comprar, meu. Eu nunca, nas aulas de história, cheguei a conhecer alguma coisa dos Estados Unidos ou de algum país vizinho da Venezuela. Então aí é muito crítico, porque a gente não conhece os outros países, não sabe nada deles. Somente era permitido estudar a história da Venezuela, mas é claro, a parte conveniente do governo, porque os professores tinham proibido falar alguma coisa contrária ou na oposição do governo. A gente tinha tipo um chip no cérebro. Vou dar um pequeno resumo, porque é muita coisa para contar num vídeo só. Mas a situação crítica da economia, da política e sem liberdade de expressão, o que é mais importante, que toda pessoa tem que ter sua liberdade de expressão. Se você tem um comentário para fazer, tem que ser respeitado. E a crítica, educação na Venezuela. E finalmente, nessa questão da história, né? Por exemplo, cá em Moçambique, é bem de boa. A gente aprende sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não assim muito aprofundado, mas em momentos da história em que Estados Unidos teve uma certa relação com Moçambique, ou alguma coisa que aconteceu, alguma coisa assim muito histórica mesmo que aconteceu acerca dos Estados Unidos, de outros países, né? É assim que funciona. A gente estuda história de outros países em momentos da história em que foi algo realmente muito marcante, que não tem como não estudar. Estamos a falar da Revolução Francesa, várias aquelas outras revoluções, Primeira Guerra Mundial, quer dizer, países da CPLP, todas essas coisas aí históricas a gente estuda. no ano 2016, não é só a história meus de pais Moçambique. resolveram vir para o Brasil. Até porque se a gente estudar a história de Moçambique, vai entrar Portugal no meio. Não tem como você falar da história de Moçambique sem falar de Portugal também. Vai ter também um pouco do Brasil, vai ter também um pouco da Angola, vai ter vários países que tiveram relação, né, com a história de Moçambique, vão entrar no meio, não tem como. Eu vim, foi no ano 2018, que foi quando começou minha trajetória. Eu cheguei aqui no Brasil sem falar palavra nenhuma em português. Então vocês imaginam a dificuldade, né? Naquela época, minha mãe era a melhor que falava em português. Aí ela dava um jeito para se comunicar
Um dia a gente resolveu deixar tudo por trás, a vida, a casa, a família, os poucos familiares que a gente tem, deixar tudo por trás, largar tudo para começar com a Uma incerteza vida de ter um futuro amanhã, do zero. porque imigrar não é fácil, não tem nada certo. Você vai, tipo, correndo um risco De pela te sorte mesmo ou mandarem de pela mão volta. de Deus que vai te acompanhar no trajeto, porque é uma viagem muito difícil, muito complicada, tanto emocionalmente, psicológica e física. Quase 24 horas da minha cidade, que é Maturim, que fica no oriente da Venezuela, até Santa Helena de Guairém, que fica próximo da fronteira com No o Brasil. Brasil. E a gente fez de ônibus e pior, que para mim eu era uma adolescente, o pior de tudo era que o nosso ônibus era inconfortável mesmo. O valor muito alto e nem tinha banheiro. Então imagina você viajar por 24 horas num ônibus cheio de pessoas que não era reclinável, sem banheiro, que o motorista tinha que parar no meio do mato mesmo para as pessoas baixarem e fazer banheiro, né? Então foi muito, muito complicado mesmo. Agora que eu fico lembrando da situação, eu sei que foi Deus mesmo quem nos ajudou, porque nem todo mundo suporta, gente, uma trajetória dessas. Não quero contar muita coisa porque vou lembrar para vocês, se vocês têm me acompanhado desde o primeiro vídeo aqui no canal, vocês vão saber que eu sou uma escritora. Eu tenho escrito um tipo diário que eu converti ele no livro. Aí eu conto tudo detalhadamente, cada dia na Venezuela, como que foi chegar até aqui. Então eu não posso contar muito para vocês, porque daqui a pouco vocês podem ter nas suas mãos esse livro maravilhoso. Então vou fazer um pequeno resumo mesmo para o canal. Logo de todo o trajeto, a gente foi acolhida pelo exército brasileiro. A minha primeira impressão do Brasil, gente, é que são muito acolhedores, muita gente boa. Tem pessoas com um coração maravilhoso para apoiar as Eu que o diga, porque realmente não tem como. Os brasileiros são maravilhosos. pessoas que estão em uma situação crítica. Então foi uma coisa que eu ainda admiro muito dos brasileiros, porque com a situação tão crítica e a falta de educação mesmo, tem pessoas na Venezuela que não valorizam o próximo, não estão nem aí do que acontece com a outra pessoa. Então a gente aprendeu muito com vocês, com o povo brasileiro, que eu amo muito, e ainda admiro. A gente tem uma impressão muito boa do Brasil. Depois de a gente ser acolhida pelo exército brasileiro, conseguimos tirar a documentação, conseguir refúgio. A gente entrou como refugiados aqui no Brasil, meus pais e eu. A gente chegou a morar em abrigos com 1.200 venezuelanos mais e um monte de coisas. Dificilmente consigo criar. Deve ter sido a famosa Operação Acolhida, né? Que acontece no Brasil. Um vídeo só para toda essa história tão emocionante, tão triste à la vez, né? Mas eu tentei. E bom, gente, com o passar do tempo, ainda a situação na Venezuela não melhora. Muitas pessoas têm a impressão de que está melhorando, mas é fake news, gente. É notícia falsa, tá? Tudo na Venezuela está dolarizado. As pessoas que conseguem comprar normalmente são pessoas do governo mesmo ainda, e que conseguem dólar, porque tudo está muito caro. E ainda a pobreza continua crítica. Então não acreditem nas coisas, porque no regime, a ditadura que ainda acontece na Venezuela, eles vão desenhar uma coisa pro jornal, pro exterior, mas dentro do país vai acontecer uma coisa totalmente diferente. Então a Venezuela não está melhorando.
Isso aí não é verdade. Muitos anos depois, 4 anos depois, a gente está aqui no Brasil ainda. Nosso Depois de português 4 está anos, melhorando. muito. E ainda somos pobres, mas a gente consegue comprar as coisas e ser estável. Então, gratidão por isso, né, Brasil? Continuo escrevendo, estou trabalhando e a gente está feliz com o que a gente tem. Então, eu vou deixar uma pequena reflexão para vocês pensarem. Sempre os pequenos detalhes são os mais importantes. Vocês não podem ficar reclamando das coisas que ainda não têm, se não se esforçam por conseguir aquilo. Vocês têm que dar gratidão para Deus, porque tem a família, porque tem o filho, porque tem uma casa, uma coisa para comer. E não ficar reclamando da vida, porque tudo é incerto. Daí, quem sabe se a gente um dia perde tudo e fica lembrando do passado com saudades. Então, sinta muita gratidão mesmo por lo que vocês têm, porque vocês estão felizes, porque vocês têm a família junto, porque estão com saúde, o mais importante nestes tempos. Sejam felizes. Se vocês não são felizes, procurem buscar aquela coisa que fazem desenhar um sorriso no rosto de vocês. Que o vídeo conselho. de hoje vai ser um pequeno resumo, porque ainda tem muito mais que vocês nem imaginam. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, compartilhar para que essa mensagem chegue para muitas pessoas que precisam conhecer a história da Venezuela, ou uma parte, a perspectiva, minha perspectiva. Toda a verdade, o que aconteceu comigo, o que eu vi, eu tô falando para vocês, tá? Dessa venezuelana para os brasileiros, né? E eu também deixaria um conselho meu aqui. Se alguém algum dia vir com um papo um papo socialista para vocês brasileiros, esqueçam, mano. Vocês não vão querer viver isso. Falando como alguém que admira o Brasil, que vê o Brasil de fora, né? Dizem que as pessoas que estão por fora observam melhor do que as que estão por dentro. Então, vocês não vão querer sentir o socialismo. Não caiam nessa. Sério, não caiam nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo.